Olá, jovens, jovens do nono ano. Estamos voltando a manter o nosso diálogo agora, né? As férias acabaram, as aulas voltaram. Bem, é uma emergência remota, como vocês sabem, né? Vocês estão tendo assim uma videoaula agora, mas nós vamos ter aula também através da internet, uma sala de aula que está sendo criada e nós vamos poder conversar, trocar informações, né? Aquelas informações bem legais que vocês trazem sempre em sala de aula, né? Porque é com aquela troca de informações que nós construímos a aula, né? A aula de história é assim. E vocês fazem isso super legal. Pois bem, então, nós vamos falar agora do capítulo 3 do livro, do nosso livro, que é sobre os contrastes e as mudanças que ocorreram no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Então, vamos lembrar logo o final do século XIX. Né? Em 1888, a abolição dos escravos, a Lei Áurea. Em 1889, a proclamação da República. Então, o Brasil ele deixa de ser uma monarquia, que nós estávamos vivendo o Segundo Império, né? E passamos agora, ou seja, a República. O Brasil republicano, o Brasil não mais com províncias, o Brasil com estados da federação. Né? Então o Brasil começa o século XX assim. Porém, como na história existem continuidades e rupturas, nós sabemos que mudanças houveram. O Brasil agora tem outra forma de governo. Mas falando em continuidade, a elite ainda continuava no poder. E quem é essa elite que a gente está falando? É aquela elite rural, aqueles se tratando dos paulistas, né, detentores da maior renda do país, que era a produção do café. Pois bem, eles se mantinham no poder. Eram mineiros, cariocas e paulistas no poder, né? Os cafeicultores. Bem, então eles continuaram com suas intervenções na política brasileira e não aparecia então nenhuma diminuição na desigualdade social. Ou seja, o pobre continuava pobre e o rico continuava cada vez mais rico. É uma história curiosa em nosso país. Né? Pois bem, então o Brasil começa um Brasil republicano. Não tinha mais escravos, e para onde foram essas pessoas? Ficaram abandonadas à própria sorte. Chegaram para substituí-los, mesmo antes da abolição dos escravos, já estava acontecendo a substituição dessa mão de obra. Então estavam chegando imigrantes, né? Italianos estavam chegando e assumindo as fazendas de café paulistas. Né? Eles diziam, os cafeicultores, os intelectuais brasileiros, aquela elite intelectual brasileira, né? Ela dizia que precisava de sangue novo, que a Europa era desenvolvida porque não tinha escravidão, porque não tinha negros lá. Então, por isso havia aquele desenvolvimento na Europa. E que a mesma coisa poderia acontecer aqui, porque a raça branca era uma raça superior. Mas nós sabemos que isso fazia parte de teorias raciais. Né? Teorias raciais e daquele darwinismo social, onde fala que os mais fortes superam e vencem. Então eles diziam ser brancos superiores e que isso ia mudar tudo na nossa história. Pois bem, então os imigrantes começaram a chegar. Havia companhia que iam contratadas para buscar esses italianos e elas faziam promessas falsas a eles. Diziam que eles iam ter aqui um lugar para morar, uma casa e iam trabalhar em uma propriedade, iam receber salários, né? Iam ter uma vida melhor do que a que estavam tendo na Europa. Até porque, no final do século XIX, nas últimas décadas do século XIX, né, com aquele imperialismo europeu, você lembra que houveram crises econômicas e políticas também, perseguições políticas, fome e desemprego. Então isso fez com que a população, ao receber um convite tão bondoso desse, né, tão maravilhoso, resolvesse vir morar aqui no Brasil, resolvesse vir morar na América. E os italianos começaram a chegar. Bem, os que chegaram para o sul do Brasil, alguns foram para o sul do Brasil, eles enfrentaram problemas lá. Em primeiro lugar,
A propriedade que diziam que era para eles tomarem posse, muitas eram lugares, eram aldeias indígenas. Então eles enfrentaram os índios. Aí para isso os governos locais contrataram homens para matar esses índios. Que crueldade, né? Para tomar a terra do índio e passar para outro que interessava a ele. Infelizmente, né? Essas coisas aconteceram. Então, faltou equipamento também para eles, faltavam sementes, enfrentaram alguns problemas, mas venceram. Mas enfrentaram muitos problemas. Até animais selvagens eles enfrentaram. O pessoal que foi para São Paulo, foi para as fazendas lá em São Paulo, alguns foram até colocados em senzalas, né, que não tinham sido preparadas aquelas casas que prometeram, e queriam tratá-los como eles tratavam os escravos. Só que os italianos não estavam acostumados a isso, a receber esse tipo de ordem. E diziam os proprietários, fazendeiros: nós pagamos a sua viagem para cá. Então até vocês quitarem a dívida, vocês não poderão sair daqui. Recebiam salários, só que eles tinham que comprar o equipamento que iriam trabalhar. Aumentava era a dívida dessas pessoas, né? Bem, então foi mais ou menos assim que esse pessoal passou a ser tratado por aqui. Bem, então, vocês viram aí a chegada do imigrante, né? E os imigrantes chegaram para trabalhar tanto na lavoura como na indústria que estava surgindo, que era uma indústria leve ainda, indústria de tecido, calçado, chapéus, né? Produtos de consumo. Pois bem, lembrando que na página 41 do livro de vocês, tem um quadro que é a redenção de Cã. Me parece que eu cheguei a mostrar para a turma assim, uma imagem na tela, a redenção de Cã, que mostra 4 pessoas aí nessa tela. Mostra uma senhora negra, já velha, mostra uma outra, uma mulher sentada em uma cadeira ou um banco, e mostra uma criança no colo dela e um homem sentado assim ao lado, né? Pois bem, então aquele quadro ali parece a mulher estar de mãos levantadas ao céu, como se estivesse agradecendo a Deus, porque a filha dela casou com um homem branco e com aquilo ali ia branquear a sua família, e ela não ia ter descendentes negros e não iria sofrer pela cor da pele, pelo preconceito, né? Mais ou menos isso. Depois vocês conferem, tá? Tá na página 41 do livro. Bem, eu falei para vocês sobre a chegada dos imigrantes para cá. Pois bem, a indústria foi montada, e essa indústria ela forçava o trabalhador a horas indefinidas de trabalho. Não haviam ainda as leis trabalhistas, a questão de férias, a questão de final de semana remunerado, 13º, nem pensar nisso, né? Então, as condições de trabalho que davam também eram difíceis, essas condições de trabalho. Bem, e a moradia? Morando em cortiço, onde muitas famílias moravam no mesmo ambiente, as condições realmente não eram assim, boas condições. Bem, mas como São Paulo, Rio de Janeiro estavam com suas indústrias começando esse trabalho, começa um processo de entrada de uma população em busca de oportunidades. E aí começa um processo chamado de urbanização. Né? Urbanização. Então, na próxima aula, nós vamos conversar sobre situações que surgiram com esse processo de urbanização das cidades, ok? Continuando o capítulo 3. Então, até mais ver, até a próxima aula, se Deus quiser, ok? Tudo de bom.